Então, pessoal, nesse nosso dia aqui hoje, a gente precisa sair aqui com uma resposta, né? Que, de uma pergunta-chave, né? Você sabia que uma mensagem simples que você manda, ela pode custar mais caro que uma determinada assim, conversa inteira que você manda hoje, né? E se você está pronto aí para isso, então nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, eu sou deles. Estou aqui representando a Civortex e aqui junto comigo, Vinícius Soares, da nossa querida GupShup, parceira nossa aqui da Índia, que é uma das maiores empresas parceiras da Meta hoje, que sabe muito sobre esse assunto relacionado com o WhatsApp, né? A gente tem, assim, a gente tem aqui, junto com a Gup, vários assim, clientes que estão aí usando, e a GUP tem nos dado aí apoio desde o nosso início, porque é muita coisa que a Meta traz, às vezes algumas coisas ficam um pouco difíceis para a gente conseguir entender. Tem bastante mudanças, né? E uma dessas que é alvo, né, do nosso tema aqui hoje, é onde a gente vai ter essa pauta a, que tem como pauta-chave mesmo aqui, falando sobre essa mudança que agora a gente tem no preço da Meta em julho, né? Então, dentro dessa nossa pauta, nós vamos aqui falar mais quanto a preço, como que é assim, cobrado, como que a Meta faz isso, por que que ela faz isso, né? E também a gente vai abrir para quem tiver alguma dúvida, perguntar algo, tá? A gente, dentro desse tema aqui, a gente vai ter condição de responder. E caso seja algum outro tema, a gente guarda para poder mandar depois, pessoalmente, né? E tem os nossos contatos também que vocês podem enviar para poder tirar as dúvidas. Tá, então, caminho aqui que a gente vai, né? Antes de eu pedir aqui para o nosso amigo Vinícius aqui entrar, é importante aqui da gente falar o porquê, primeiramente, pessoal, de por que que existe isso, né? Por que que cobra, como que essas coisas, por que que a Meta faz essas coisas, por que que ela muda, se isso é bom, se não é, se ela coloca dificuldades ou não. O que nós vamos aqui entender é que nós aqui, Civortas, que estamos trabalhando né, há vários anos aí, a gente já veio de uma outra assim, sabe, experiência dentro desse meio omnichannel, a gente entende o quanto que o WhatsApp ele é um canal importante, né? Se não for o mais hoje aqui para nós, né? O mais importante hoje. E os outros canais, eles deixam de ser porque eles acabam perdendo a credibilidade pela forma com que é utilizado, né? Então, todas essas políticas meta, que às vezes a gente olha com uma certa repulsa ou fica tenso, preocupado por conta de um determinado impacto, na verdade é sempre caminhos para que possa proteger e blindar o canal de virar algo banal, né? Assim como a gente pode falar, a gente pode hoje entender que o próprio, assim, o próprio, vamos dizer, o próprio canal de texto, né, usado durante muitos anos, que ainda é bastante usado, vamos falar de SMS, a gente sabe que ele não converte tanto, ele não tem alcance, né, não chega. Por quê? Porque virou algo realmente a gente pode falar quase que um spam, né, e que as pessoas criam outros hábitos, porque é o canal que ela usa de modo particular, usa para a família, usa para os amigos, então é onde a gente entende que ele tem que ser um canal que a gente blinda ele junto com a própria Meta, e por isso surgem essas coisas todas. Então, deixo aqui o gancho para o nosso amigo Vinícius aqui continuar e passar aqui para nós sobre esse tema. E aí, Vinícius, fica bastante assim, sabe, à vontade aí sobre outros assuntos de algumas coisas que a Meta tem aí feito também sobre esse aspecto que traz esse controle do canal. Manda bala aí, meu amigo. Maravilha, meus amigos. Eu achei bacana, né, quando o Denis convidou para fazer essa conversa aqui com vocês, porque os assuntos de mudança de preço, eles são sempre delicados, né? Principalmente se não são comunicados com antecedência.
A Meta já tinha anunciado já há vários meses, né, sobre essa mudança de preço e agora, recentemente, ela informou como que vai funcionar, né, com mais detalhes e aí a gente tá compartilhando aqui com vocês, né, o modus operandi. Bom, então, dando sequência, né, o que que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai dar uma recapitulada em quais são as categorias, né, que a Meta disponibiliza para as conversas, né? Só uma rápida recapitulada de como que a gente vê essas cobranças hoje e aí a gente já começa, né, no novo cenário. Então vamos lá, vamos começar. Hoje existem 4 tipos de conversas, né, quando a gente está falando do WhatsApp, né, atendimento pelo WhatsApp ou empresas acionando clientes pelo WhatsApp. As conversas de marketing, né, que são as conversas, tipicamente são as mais caras, inclusive, né, são aquelas onde a empresa ela está buscando promover, comercializar, fazer uma ação de branding, uma ação de lançamento, uma ação de engajamento com o cliente. A empresa está buscando uma conversão. As mensagens de utilidade são aquelas onde eu estou levando para o cliente uma informação importante para ele. Não tem a ver com venda. Tá? É alguma coisa sobre um pedido dele, um alerta importante sobre uma conta dele, uma ação que o cliente precisa tomar, um cuidado que o cliente precisa tomar. A mensagem de utilidade, né, é uma mensagem que é útil para o cliente. Ela não deve ter nenhum conteúdo promocional ou buscando nenhuma conversão, persuadindo o cliente a fazer qualquer coisa, tá? É uma mensagem informativa. A mensagem de autenticação, ela ainda não é muito popular no Brasil, mas já tem algumas grandes empresas usando. O Mercado Livre usa, a própria Meta usa. É quando você, por exemplo, vai fazer login em uma plataforma e você precisa receber um código, né, para confirmar a sua identidade. Muitas empresas fazem isso por SMS, mas a gente sabe que SMS tem toda aquela problemática, às vezes chega, às vezes não chega, às vezes as pessoas desabilitam a notificação, fica escondido. Então, os preços ficaram bastante atrativos para fazer isso pelo WhatsApp. E as mensagens de serviço, que é aquele cenário onde é o cliente que procura a empresa. O cliente está buscando falar com saque, pode até ser vendas, não tem problema, mas o fato é que não foi a empresa que chamou o cliente, mas foi o cliente que chamou a empresa, né? E aí, detalhando mais, né? Vou passar rapidamente aqui, porque eu falei em linhas gerais, não vou ler os slides, mas dá para vocês terem uma ideia de alguns exemplos, né? Conversas de serviço, para que tipicamente que as pessoas utilizam as conversas de serviço, e essas conversas, elas já se tornaram gratuitas perante a Meta desde novembro de 2024. Então, deixou de existir uma tarifa que antes era 0,03 dólares, né? 3 centavos de dólar, para uma empresa, que era cobrado toda vez que um cliente entrava em contato com a empresa. Isso deixou de ser cobrado. Daí, quando a gente, né, fala das mensagens, das conversas iniciadas pela empresa, a primeira é a conversa de autenticação, onde você manda um código para a pessoa poder fazer um login, principalmente para serviços críticos, ou onde você não quer perder o impulso de compra de um consumidor, ou é um cenário onde, se o cliente, o usuário, levar alguns minutos ou tiver dificuldade para entrar na plataforma, isso pode significar algum risco à operação, né, ou pode significar a perda de uma venda relevante. Então, faz muito sentido mandar autenticação pelo WhatsApp. As conversas de marketing, né, é o que a maioria das empresas usa para promover, para fazer campanhas, né, para vender, para divulgar seus produtos e serviços.
E as conversas de utilidade, né, como eu comentei, são conversas que são úteis para o cliente, tá? E daí o que que muda, tá? Só que antes de mudar, eu quero lembrar vocês de um conceito importante, que é a janela de conversa de 24 horas. O que é essa janela? Toda vez que um cliente, que um usuário manda uma mensagem para a empresa, tá? Abre-se uma janela de 24 horas, é onde a gente considera que esse usuário está ativo, ele está em comunicação com a empresa. Durante essas 24 horas, a empresa não precisa mandar template, né? Não é aquela mensagem que é cobrada. Um agente pode escrever livremente, um chatbot pode escrever livremente e não vai ter cobrança. Tá? Então, é muito importante a gente ter em mente essa questão da janela de 24 horas, porque a gente vai ter alguns benefícios com essa janela para o cenário de mensagens de utilidade, tá? Então, assim, até aqui a meta cobrava por conversa, conversa de marketing, conversa de utilidade, conversa de autenticação, e cada conversa dessas durava 24 horas. Agora não vai haver mais essa cobrança por conversa, a cobrança vai ser por mensagem, o que significa que para cada modelo, para cada template de marketing que foi entregue para o usuário, a Meta vai cobrar a tarifa de marketing. Para cada modelo de autenticação, a Meta vai cobrar a tarifa de autenticação. E para cada modelo de utilidade, a Meta vai cobrar a tarifa de utilidade, a menos que o usuário esteja dentro daquela janela de 24 horas de atendimento. Ou seja, se esse usuário mandou alguma mensagem para a empresa nas últimas 24 horas, daí não há a cobrança para a mensagem de utilidade. Para todas as outras, mandou a mensagem, ela foi entregue e cobrou. Então, um benefício para as mensagens de utilidade é... Eu estou tentando clicar aqui, não estou conseguindo. Vamos lá. Vinícius, até um ponto aqui, né, cara, que Ah, às vezes o pessoal pode ter aqui, né, ter essa dúvida. E aí, hum, pessoal, caso alguém tenha dúvida, pode pôr aqui que a gente vai aí falando, a gente vai tentando dar as respostas aqui. Ah, hum. e quando a gente fala que cobra por mensagem, é sempre que a gente manda uma mensagem de modelo, né? Se você digitar livre, isso não vai fazer diferença, funciona do jeito que é hoje, né? Então é sempre que manda, só dando esse enfoque aqui, que é sempre que manda uma mensagem modelo. Agora, se assim, o cliente está lá conversando, se você vai, manda lá um texto que você mesmo, sabe, digitou, continua a vida que já é hoje, isso não muda nada. Exatamente. Esse tipo de conversa já está gratuito desde novembro e vai Uhum. continuar assim, tá? Então, em outras palavras, tá? Aqui, essa conversa de marketing, né? Esse template de marketing é aquela tarifa da Meta para templates de marketing, para conversa. A tarifa é a mesma, só que antes cobrava só uma a cada 24 horas e agora cobra para cada template que foi entregue. A autenticação tem desconto, tá? A Meta está reduzindo o preço. E o template de utilidade também está reduzindo o preço. Então, o resumo é esse, tá? A partir de 1º de julho, tá? A conversa de 24 horas não é gratuita para template de marketing. Tudo que você, qualquer mensagem de marketing que você cobrar, vai ser multiplicado pela tarifa de marketing. Mas, se for template de utilidade, dentro dessa janela, daí não tem custo, tá? É zero. Então, só para exemplificar, tá? Se você manda um template de marketing, tá? E depois, na sequência, você manda 2 modelos de utilidade, o que que vai ser cobrado? 3 templates. Um de marketing, 2 de utilidade. Agora, se você mandou o de marketing e a pessoa respondeu, ou seja, o cliente está ativo, né? Abriu a janela,
Como os outros são de utilidade, não vai cobrar, porque o template de utilidade, se o usuário estiver conversando com a empresa, ele mandou alguma mensagem nas últimas 24 horas, o template de utilidade, ele é gratuito. Então, esse é o nosso grande resumo aqui, tá? Não vou ficar repetindo, porque no final das contas são formas diferentes, né, mas a gente apresenta porque visualmente às vezes ajuda. Preços atualizados, tá? Novidade. Então, se a gente pega aqui, né, a tarifa da meta para a utilidade, ela era até aqui, né, 8 milésimos de dólar. Menos de 1 centavo, já era barato. Agora, no dia 1º, ela vai reduzir ainda mais, vai cair para 0,0068, ou seja, 6,8 milésimos de dólar. Tá uma redução aí de 12 milésimos, não, 1,2 milésimos de dólar, tá bom? Então fica ainda mais barato. Algum comentário, Denis? Esse é uma, esse é um preço meta, né? Esse é o preço meta, o que ela realmente cobra para o nosso país. Caso alguém tenha número, então são números 55, né? Números aqui do nosso país. Caso alguém tenha o número aonde o país, né? Seja outro preço, ele já não é esse, tá? E é uma redução, deu 15%, né? Mais ou menos aí desse preço base meta, que é o preço base que a gente usa para fazer o cálculo final, né? Mas Exatamente. é isso aí. E quando a gente passa aqui para poder olhar, ele fica até um pouco mais em conta, pode ser que realmente fique, né? Um pouco mais em conta que usar SMS, né? Conforme até a faixa que fosse utilizar, né? É algo para a gente entender e para a gente aqui entrar, né, em contato. Então, quem tiver utilizando esse Vortex ou que não usa ainda e quiser usar para poder, né, para poder entender preço, pode aqui entrar sabe, contato aqui para a gente poder ver como que ficaria aí equiparado. Se usa muito SMS, passaria para poder utilizar é, é, outra coisa que no caso seria esses de utilidade, que chega. A gente sabe que chega e que a pessoa ela vai ver, ela vai ali abrir e aí a gente acaba tendo esse ganho por conta de o quanto que esse canal ele é um canal que as pessoas de fato ali engajam, né? Sobre esse ponto aqui, Vinícius, teve uma pergunta aqui da Rúbia. Hum, Vamos aqui falar dela aqui só para a gente entrar, que eu acho que está dentro do tema aqui agora que a gente está, né, dizendo. hum. Vamos lá. A janela de 24 horas é aberta a partir do momento do envio da mensagem da empresa ou a partir do momento em que o cliente responde. Então, o que a gente aqui entende é que ela abre a partir do momento da resposta que é dada. Então, se o cliente, então, a partir da primeira mensagem do cliente, né, mesmo que ele comece, né, pode ser que ele tipo assim, inicie lá e depois a gente mande marketing ou a gente manda alguma outra utilidade, manda algum tipo de template, né? Ou quando a empresa manda e ele acaba respondendo, tá? Contando aqui também, acho que um ponto importante, Vinícius, que a gente tem alguns assim, clientes que fazem isso hoje, eles fazem assim, também anúncios, né, dentro lá da Meta, e aí quando chega essa mensagem, ela acaba tendo uma outra janela, né, que é de 72 horas, tá? Esse daqui é o que sai um pouquinho desse ponto de 24 aqui, tá? Isso. Em outras É, palavras, né, Denis, ficou mais simples, né? Porque agora, Luara, essa questão das 24 horas, como não tem mais aquela coisa de conversa de marketing, conversa de utilidade, cada uma com as suas 24 horas, um monte de relógio simultâneo contando, agora a questão das 24 horas é só o seguinte, é para definir se esse usuário está ativo ou não. Então, como é que eu sei que um usuário está ativo? Ele está em contato com a empresa.
é se ele mandou alguma mensagem para a empresa nas últimas 24 horas. Então, se essa pessoa mandou uma mensagem para a empresa nas últimas 24 horas e eu mandar um template de utilidade para ela, vai ser gratuito. Essa janela de 24 horas, do ponto de vista de preço, serve para isso, né? E do ponto de vista técnico operacional, ela serve para dizer também que você pode mandar uma mensagem de texto livre, não precisa ser template. Uma outra pergunta aqui, Vinícius, que é do Cláudio. Se entendi bem, ao enviar um utilitário apenas, não será cobrado pela meta. Não será cobrado se tiver dentro das 24 horas, né? Dentro daquele momento lá, né, da própria janela. Se você manda hoje e você não está naquele período que a meta entende que o cliente está assim, interagindo, paga. Né? Isso aí paga. Então, nas 24 horas, normalmente, ou 72 horas se veio a partir de um determinado sabe, anúncio que foi feito numa das redes aí da própria Meta, tá? É Então, isso. esse é um ponto aí, beleza? E a Luara até falou assim, né, que o custo pode aumentar, né, por conta da exclusão da janela de 24 horas de template de marketing. Sim, Luara, tá? O custo para comunicação de marketing tende a aumentar, sim, embora não fosse livre anteriormente, né, porque se o usuário não responde, você não consegue ficar bombardeando ele de templates de marketing. A Meta trava em 2 templates a cada 24 horas de marketing se o usuário não te responder, né? Até para evitar, né, spam, flood ali no usuário. Mas eu conseguia mandar um template de marketing pela manhã para abrir a janela, pagar a tarifa de marketing, depois à tarde mandar outro e não pagar por ele. Com essa mudança, isso deixa de acontecer. Se eu mandar um template de marketing de manhã, eu vou pagar. Se o cliente não me respondeu e eu mandei um outro template de marketing, ou mesmo que ele tenha respondido, independente disso. Se eu mandei um template de marketing de manhã, eu pago. Se eu mandei um template de marketing à tarde, eu pago de novo. Utilidade pode diminuir ou não. Então, qual que é o cenário onde vai diminuir? No cenário onde você mandou um template de utilidade e a pessoa respondeu. Porque daí o preço está caindo de 8 milésimos para 6,8 milésimos. A pessoa respondeu e aí os próximos templates que você mandar vão ser gratuitos. Agora, se você mandou um template de utilidade pela manhã e a pessoa não respondeu e você mandou outro template de utilidade à tarde, você vai pagar os dois. E aí, 0,0068 vezes 2, né, vai dar ali 7,40, vai dar quase Quase um 14, centavo e meio. é isso, quase 1,5 centavo. Quase um centavo e meio comparado com os 8 de antes, né? Então, quase dobra o preço aí da mensagem de marketing, de utilidade, se o usuário não responder, tá bom? Beleza. Aí, o que que é um ponto aqui, né, para a gente lembrar, né, Vinícius? Por exemplo, hoje aqui a gente tem alguns casos em que a gente manda lá uma mensagem, a gente cria um determinado assim, template e depois ele muda, né? A Meta vai lá e entende que ele não é de assim, de utilidade e ele vira um de marketing ali, o que acaba criando um certo assim, conflito quanto a custo, né? Porque pode aí ficar caro se a gente não ficar aí atento a isso, né? Então, um dos pontos aqui importante é que a gente consiga seguir aquilo que a Meta traz enquanto assim, diretrizes, né, para que seja, para que entre dentro daquela assim, da categoria certa ali, né, ali que está querendo usar. E até dentro dos próprios processos de automação, né, da gente fazer uma checagem antes, né, cara, a hora que eu for mandar, deixa eu checar se esse cara ainda está como template de utilidade, para que depois eu mande isso, senão eu gero aqui um custo alto. Além disso, como você entendia daquela própria janela
24 horas ou de 72, isso não era problemático, você ficar mandando assim, no template, né? Então, se já sabe que tá, é melhor utilizar envios, mesmo que seja aí automatizados, de texto livre, né? A não ser que Certeza. realmente precise utilizar um template ali, né? Ali, né, para poder algo padrão, né, que já tinha, tá? Então, eu acho que é uma coisa que é importante até na própria Syntax Vortex, hoje a gente está partindo por uma linha de conseguir, sabe, consolidar todos esses guidelines que a Meta tem dentro de um contexto que a gente consiga aplicar, inclusive a própria assim, da inteligência artificial, para poder falar, cara, isso aqui não vai passar, isso vai virar marketing, não faça isso, faça aquilo, né? Até fazendo um jabá aqui, viu, Vinícius? Só para poder aqui contar que é algo que, cara, é muito aquilo que a gente faz, a gente está nos próprios, a gente está a gente está na voz, no texto, nas redes, nos apps aí, acaba sendo isso a nossa vida. Se o nosso assim, cliente está tendo alguma dificuldade para poder aí enviar, eu entendo que acho que nós estamos mais próximo da meta, né? Vocês, nós aqui, a gente está próximo, a gente consegue ter esse acesso mais rápido para poder empacotar isso e deixar com que a coisa seja mais assim, mais leve, né? Então, é bem isso. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu só entender aqui. Acho que é uma sequência do que o Cláudio aqui falou. Vou enviar um grupo um aviso. Favor entrar em contato com o saco ou procurar a loja mais próxima para devolver o seu equipamento. Se a mensagem for aprovada como utilitária, ela será cobrada ou não? Bom, mais uma vez, Cláudio, se tiver dentro de uma conversa de 24 horas, não, ela não vai ser cobrada, né? Se ela tiver, desculpa, se ela tiver dentro da janela, não cobra, tá? Se não tiver, cobra. Então, mesmo que seja para falar de algo que é dele, aqui o único ponto é que não será um marketing, será assim, sabe, utilidade. Se você no finalzinho do texto que você usou, né, você chegar e falar, tipo assim, é, por exemplo, né, um texto onde você fala, aproveite e entre, contrate o plano para fazer um upgrade. Cara, você já mudou para alguma coisa promocional, mesmo que seja lá no finalzinho. Aí a própria meta vai entender, opa, 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 isso aqui é marketing, você está fazendo, você está tentando gerar demanda, né? Na verdade, é algo que ele não pode se enquadrar como aquilo que é assim, importante para o seu próprio assim, cliente. Cara, por mais que a maior parte do texto foi, tá? Mas aí é onde ela pega que você tentaria ir burlar, tá? Mas sobre o seu ponto, por mais que seja algo importante para ele, se não é nas 24 horas, você paga muito menos, como se fosse um SMS aqui, tá? Denis, eu vou Certo? aproveitar Certo, esse, Vinícius? esse Ah, exemplo, beleza. vou aproveitar esse exemplo para dar uma dica, tá? O colega, deixa eu ver o nome do nosso colega aqui, Cláudio, né? Ele Cláudio. sugeriu o seguinte texto para a mensagem de utilidade dele. Favor entrar em contato com o saque ou procurar a loja mais próxima para devolver o seu equipamento. Se eu sou uma IA, eu lendo essa frase, eu penso que a empresa está tentando convencer o usuário a fazer alguma coisa, está tentando persuadir ele a fazer alguma coisa. E pode ser, tá, que esse texto seja entendido como marketing. Uhum, Qual que é uma dica, tá? Porque é uma mensagem de utilidade. O cliente solicitou o cancelamento, né? E você só quer concluir o pedido de cancelamento dele. Então, se você dá esse tom de continuidade, você já transforma claramente essa mensagem em utilidade. Por exemplo, prezado cliente, em atendimento ao seu pedido de cancelamento número 12345, solicitamos
entrar em contato com o saque ou procurar a loja mais próxima para devolver o seu equipamento. Então, para ajudar nessa categorização como utilidade, é importante dar contexto para que a meta entenda claramente que você não está tentando vender nada para ele, que você não está tentando convencer ele de nada, que você está atendendo um pedido dele. Mais perguntas, Denis? Tem aqui sim. Vamos aqui falar do Adevilson, tá? Boa tarde. Sobre os disparos que fazemos com a disponibilidade de agendas para os clientes do cartão de todos em forma de imagem, como será cobrado? Tá. Bom, eu vou puxar aqui, Vinícius. Qualquer coisa você me corrige aí. Uhum. Se já era uma mensagem de marketing antes, tá? Ela será como marketing. Se não, ela será como assim, uma utilidade. Normalmente existe um padrão para que você mande ela, se for apenas imagem, né, por exemplo, é, ele pode não ser, inclusive, aí aprovado, né? Você tem que ter algum texto, tem alguns pontos lá. Aí o que que muda daquilo que a gente está falando hoje, né? Bom, vamos lá, hoje, dia 11/6. O que que muda? Hoje, se você mandar, não tiver dentro da janela de 24 horas, você já paga, sabe? Independente de qual for a própria assim, categoria. Então, se for marketing, se for, sabe, se for, sabe, cara, qualquer outro paga. Pronto. Isso é um fato. O que que a meta aqui mudou agora a partir do dia, assim, 1º de julho. Então, vai lá, em 1/7, você continua pagando essa mesma mensagem que você manda. Só que, se o cliente responder e ela for utilidade, você não paga dentro dessa janela, né? E se, mesmo que ele responda e ela é marketing, você paga cada vez aí que você mandar. O ponto-chave é, gente, o cliente está em contato ainda com a empresa, ele ainda está conversando. Se é 24 horas, ele sabe, deveria ser mais, de acordo com o tipo do negócio, né? Isso é uma outra história e eu acho que são pontos aí, né, da própria meta, variar isso, né? Enfim, mas o que nós estamos falando é você vai pagar cada mensagem de marketing que não é o que você faz hoje. Hoje você paga uma a cada janela de 24 horas, né? Mas se cada mensagem de marketing que você mandar e o cliente, não, a partir do dia 1º de julho, você então paga, tá? Beleza. Descendo aqui, né? Jonathan, perguntando aqui, olá pessoal, sou da Psicomanager e queria levantar uma preocupação sobre o novo formato de cobrança para templates WhatsApp. Para nós, essa mudança parece ser bem prejudicial. Usamos muito as mensagens de utilidade como confirmação de consulta e com o novo modelo, cada um desses gera um custo. Na verdade, Jonathan, isso não vai mudar. Acaba que fica, inclusive, assim, né, melhor, porque ela vai abaixar o preço, tá? Ah, hoje, se o cliente tiver dentro da janela de 24 horas, até uma dúvida aqui, o Vinícius, hoje a gente paga por cada assim, da utility que a gente manda, né? Se não tiver na janela de 24 horas. Isso é um negócio que hoje ele já é assim. O que muda é você não paga mais a partir de quando estiver dentro da própria 24 horas. Ah, se estiver mandando marketing, Jonathan, isso sim é prejudicial, mas no seu caso aqui não é, né? Porque cada vez que você manda, se não está na 24 horas, você já paga hoje. Então isso para você não vai mudar. O que traz aqui, inclusive, é um outro benefício de que ela reduziu o preço e ela traz agora faixas, né? E essas faixas elas vão ser implementadas aos poucos, que inclusive é o próximo slide aqui do Vinícius, tá? Vinícius, sobre isso, ok também, né? Não fale bobagem, não, né? Vamos em frente, vamos lá, vamos lá. Beleza. Tudo certo. É, Bom,
Tá, Hum, segue aqui então que depois a gente fala que tem mais outras aqui, beleza? tá bom, tá bom. E que está quase acabando, aí a gente foca nas perguntas e respostas, assim que eu acabar essa parte de volume aqui, tá? Gente, resumo, tá? A Meta está implementando essas faixas para quem manda mais de 250 mil mensagens de utilidade por mês, vai ser beneficiado pelo desconto de volume. A boa notícia é que essa contabilização é o somatório do tráfego de utilidade de todos os números que uma empresa tem. Então, se você tem vários números de telefone, não importa com qual parceiro, a Meta vai contabilizar, somar todo o seu tráfego, né, de utilidade no mês e vai te dar o desconto. Virou o mês, zera o volume, começa a contar de novo. E como que funciona esse cálculo aqui, né? Imagina aí um exemplo hipotético onde um cliente manda 3 milhões de mensagens. As primeiras 250 mil, elas vão estar aqui. Deixa eu ligar minha caneta aqui de novo. As primeiras 250 mil vão estar nesse degrau. Depois, de 250 mil até 2 milhões, vai estar nesse. E de 2 milhões até o 3 milhões, né? Porque o número aqui é 3 milhões, vai estar nesse degrau. Então, vai calcular desse jeito: 250 mil vezes 0,068 deu 1.700. 1.750.000, que é a quantidade que ficou dentro desse nível, vezes 0,065, deu 11.375. E o último 1 milhão lá, né, vezes 0,0061, deu 6.100. Tá? E aí, se a gente somar, né, a gente está falando aqui de uma economia, né, de 6% no disparo de utilidade. Né? Como a gente está falando de uma comparação com o SMS, né, que o mercado, né, pratica preços agressivos, e principalmente para clientes de alto volume, a gente está falando, quando a gente fala de um desconto de 6%, né, isso significa bastante. Sem contar que se o cliente responde, né, a sua primeira mensagem de utilidade, as próximas que você mandar durante 24 horas não serão cobradas. E no SMS, cada uma que você manda é cobrada. Tá? Então, a Meta está tornando interessante, né, os clientes trazerem o tráfego de SMS para o WhatsApp, se esse tráfego é um tráfego de utilidade. Denis, o que eu queria apresentar é isso, acho que agora a gente pode focar aí nas perguntas, o que que você acha? Perfeito, bora lá. Eu acho que assim, em termos de, né, daquilo que muda, na verdade é pouco, só que acaba que ele gera dúvidas mesmo, né? Que a gente fala que muda. Hoje a gente já tem dúvida em algumas coisas da forma com que ela cobra, né? Então acaba que gera bastante dúvidas aqui. Bom, bora lá então. Seguindo aqui, deixa eu voltar. Falamos do Jonathan, o Cláudio que falou, beleza, ele entendeu. A Maria, Maria Souza. Vocês podem explicar, por favor, a respeito das mensagens de marketing? Não haverá mais cobrança por conversa, será cobrança por mensagem para cada modelo enviado. Será utilidade e marketing, sim. Sim, é isso mesmo, tá? Se você utilizar dois templates de marketing com o mesmo cliente, sim, você vai pagar duas vezes, tá? Lembrando que utilidade você também paga se não tiver na janela de 24 horas, tá? E aí, mais um outro ponto, que foi a primeira pergunta que foi feita lá, essa janela, ela começa a contar a partir do momento que o cliente interagiu, né? E aí, a cada vez que ele começa lá, sabe, cada vez, por exemplo, se ele pegou lá e enviou às 9 da manhã, você tem até às 9 da manhã do outro dia. Vocês ficaram assim, conversando e a última mensagem dele foi às 2 horas da tarde. Então você ainda tem até às 2 horas da tarde do outro dia.
Então, é sempre esse entendimento de uma janela que se movimenta na linha do tempo, conforme aquele interesse que o próprio cliente tem para conversar com você, tá? Então, seria isso. Beleza, Vinícius? Isso aí. É isso aí. Fechado. Então, descendo aqui, no caso, é a pergunta do João Pedro. No caso de disparo de mensagem de boleto de mensalidade, tem como ajustar para utilidade? Essa pergunta aqui é boa. Até eu vi que Tem. você falou dela hoje cedo. Essa pergunta é boa. Tem. Lembrete de pagamento é um caso clássico de utilidade. O que que não pode no WhatsApp? Cobrança. Então, você mandar uma mensagem para a pessoa falando, por exemplo, olha, seu boleto está atrasado, pague, evite seu nome no Serasa, evite perder o seu bem. Mensagens que exercem pressão sobre o usuário são proibidas no WhatsApp. Mas você mandar para o usuário uma mensagem do tipo, oi, o seu boleto venceu faz 5 dias, né? Passando aqui para te lembrar, segue o código de barras. Isso é uma utilidade para o cliente. Você está lembrando ele de um pagamento que ele tem que fazer. Eu vou pegar um caso aqui. Esse caso já faz um tempo, tá? Então, não sei se esse texto seria aprovado hoje exatamente da forma que ele está, mas é um caso bem emblemático. Deixa eu mostrar para vocês. Está carregando aqui. Enquanto ele carrega, eu vou falando. Um parceiro me pediu ajuda porque era esse cenário, exatamente esse. Ele queria mandar o boleto para a pessoa pagar de uma mensalidade e não estava conseguindo aprovar como utilidade, tá? E, bom, está demorando um pouquinho para carregar aqui, acho que eu vou ter que falar sem o slide. Deixa ele tentar carregar aí. Ah, pronto, consegui. O PowerPoint não abriu, mas o PDF abriu, então aqui vai dar para eu mostrar. Olha só. Do lado esquerdo, vocês estão vendo o template da forma que foi cadastrado pelo parceiro, tá? Pelo cliente. E que ele não estava conseguindo aprovar como utilidade, estava passando com marketing. Tem vários elementos, né, inadequados aqui, né? Tudo em maiúscula, muito emoji, um monte de exclamação, né? Pagamento do quê? Enfim. Aí eu perguntei para o cliente, falei assim, olha, mas esse boleto é do quê? Por que que você decidiu enviar esse boleto para essa pessoa agora? Aí ele me falou, não, esse boleto é de uma mensalidade e o cliente optou por receber a fatura pelo WhatsApp. Eu falei assim, então você fala isso, né? E aí, ao invés de ter esse formatão de e-mail, eu peguei as mesmas variáveis e distribuí elas no texto, né? Ao invés de boleto em nome de, eu falo, olá, fulano. Já é o em nome de quem? Conforme solicitado, foi você que me pediu. Não sou eu que estou chegando aqui. Encaminhamos por aqui os dados do pagamento do serviço 2, que é o referente A, no valor de R cifrão tanto e com vencimento dia tal, código de barras. Então, o importante, o segredo para você aprovar uma mensalidade, uma mensagem de utilidade é você ser específico. É do que eu estou falando? Mensagens de texto genérico têm muita dificuldade de ser aprovada como utilidade. Tipo, oi, tudo bem? Podemos falar agora? Não vai aprovar como utilidade. Próxima, Denis. Beleza. A próxima aqui é sobre NPS e CSAT, né? Usando utilidade. Tem algum risco da meta que entender que isso pode virar marketing? A gente volta para o mesmo conceito, tá? Esse caso de uso de pesquisa de satisfação é um caso legítimo de utilidade. A meta pode entender como marketing? Pode, dependendo da forma que você escreve. Tá? E aí,
é só uma questão de você reajustar a maneira que está escrito. Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo aqui. Só um momento, deixa eu ver se eu acho aqui um instante que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui, né, material com base no material da Meta, tá? Ó, pesquisa de feedback. É um caso de uso clássico, tá? De utilidade. Então, aqui estão alguns exemplos de texto, não posso garantir que aprova, mas é uma recomendação, tá? Seu feedback garante, por favor, clique aqui para compartilhar suas opiniões. Você conversou conosco recentemente, como foi sua experiência? Então, é um caso de uso clássico de utilidade, sim. Exato. E acho que tem uma outra coisa também, né, que a gente tem que ficar bem assim, bem atento, que é aquilo que vai além, né, daquela parte onde você cadastra esse próprio template, né, que é como os próprios, né, clientes eles estão reagindo. Então, se por algum motivo você fez algo ali errado, mandou para um cliente uma determinada pesquisa que é de outro, e eles começarem a fazer, sabe, algum tipo de denúncia, isso pode ter outras implicâncias, né? Pode ser que, não sei se nesse caso a Meta poderia mudar, falando, ó, você está falando coisa que não é de, você está importunando, né? Ela pode virar isso para marketing ou até mesmo fazer alguma coisa que bane esse número ou até a própria conta, né? Mas, mas se ele for feito certinho, mandando para a pessoa certa, não tiver nenhum tipo de reação desse tipo, a vida segue lisa sem nenhum tipo de problema, tá? Beleza. Mais uma aqui do João Pedro, né? Se eu mandei a mensagem para abrir a conversa e ela ficou aberta, eu estou em conversa com o cliente durante um tempo, exemplo, 4 dias, por ser um atendimento mais longo, como ficará a cobrança disso? Bom, continua conforme a gente tinha dito aqui, né? Se essas interações, se ele for interagindo e, e nesses 4 dias ele for prorrogando cada vez mais esse período dessa janela, continua aqui do mesmo jeito que a gente está dizendo, né? Você pode mandar template de utilidade ali que não vai pagar nada, mas se nesse período você mandar alguma coisa que se enquadre como marketing, né? Aí você paga por cada uma que você manda, tá? Lembrando aqui, né, eu tinha dito lá antes, o texto livre, né, que você digita lá, isso nunca paga. Estamos falando apenas de mensagens de modelo, tá bom? Então aí a Francine fez um resumo do que a gente te falou, sim, é isso mesmo, tá? Correto. O Cleiton perguntou aqui, a gente já falou aqui também com relação à questão de tomar, tem alguma regra com relação à quantidade de bloqueios que o número pode tomar? Né? Não sei o que dizer sobre esse ponto, Cleiton. Não sei aí, Vinícius, se a gente teria um número disso, se faria sentido aqui. Não existe um número absoluto. É importante ter em mente que o sistema da Meta é uma inteligência artificial e sistemas de inteligência artificial trabalham com pontuação, né? Qual que é o grau de confiança que a Meta tem que esse número está fazendo spam ou tá violando uma determinada política? E tudo que a gente faz, né, dentro do canal vai botando uma pedrinha, né, no meu monte de eu sou confiável ou vai botando uma pedrinha no meu monte eu não sou confiável. Sobre reputação, credibilidade, relevância. O que a gente recomenda, tá? É manter um monitoramento muito de perto sobre a qualidade dos seus templates. Vai fazer uma campanha, né? Experimenta. Para campanhas pequenas, né, menos de 1.000 pessoas, não,
não precisa fazer muito controle. Aliás, não é que não precisa, é que é mais difícil fazer, né? Mas se você vai fazer uma campanha muito grande, vamos dizer, vai fazer uma campanha para 10 mil pessoas, você não dispara já de uma vez para 10 mil, você dispara para 1.000, espera uns 15 minutos, meia hora, depois dispara para mais 1.000, espera uns 15 minutos, meia hora. A qualidade do template continua verde, dispara para os outros 8 mil. E assim, na meta, quem que diz que é spam? Quem que diz que está violando? É o usuário. Então, não adianta chegar e falar assim, mas eu não fiz spam. Mas eu mandei para uma lista que já tinha se cadastrado comigo. Não importa. Se as pessoas que estão recebendo, né, a mensagem, estão olhando para ela, estão falando assim, isso aqui é spam, para a meta é spam. Tá? Então, pensa, né, repensa o texto, repensa o mailing, repensa o horário que você está mandando, repensa o nome de exibição que as pessoas estão enxergando. Tá? Então, essa é a dica que eu tenho para dar. Ótimo, bacana aqui. Bom, um template, deixa eu ver aqui. Tem alguns aqui que pular. Obrigado pela resposta. Cauane, os templates de utilidades enviados dentro da janela de atendimento ao cliente de 24 horas serão gratuitos para as empresas. Então, o primeiro utility é cobrado, mas os demais dentro da janela não serão? Essa é a pergunta Correto aqui. se o usuário respondeu. Se o usuário respondeu, está correto. Se o usuário Uhum, não respondeu, vai ser cobrado. beleza. Se ela já está conversando, mandou um utility, não paga. Agora, Correto. se ela acionou ele antes das 24 horas, né? Se ela pegou e chamou e mandou o tilt, ela paga esse. O usuário respondeu, os próximos é que não paga. É isso aí. Fechado. Um template para finalizar a conversa, como, por exemplo, disponha, tenha uma excelente tarde, qualquer coisa estamos à disposição. Seria cobrado também ou seria apenas as que usamos para chamar o paciente? Não seria cobrado, né? Mas ao mesmo tempo também não precisa ser um template, porque se você está na conversa, isso pode ser ali uma mensagem Né? livre. Mas não é cobrado porque o cliente tá, tá ativo ali, Exato. o Se, paciente. se perder, sabe, a janela, né? Se por algum motivo mandar isso depois de 24 horas da última mensagem dele, paga. Aí não tem jeito, né? Mas normalmente quando está finalizando o atendimento, a gente aqui entende que que é bem ali naquele momento, né? Então, 24 horas depois você tentar falar tchau para ele, parece que não faz muito sentido, né? Então, por isso mesmo que esse tipo de mensagem ele não iria ser, A Luara está sabe, dando uma dica seria aqui, cobrado. né? Pode ser que as pessoas estejam confundindo, né? É que o C-Vortex, ele tem algumas respostas prontas que você Ótimo. pode selecionar no meio de um diálogo, tá? Não é disso que a gente está Isso. falando. Essas respostas prontas dentro do diálogo, eles não são o template da meta. O template que gera cobrança é o template da meta. Isso aí. Isso aí, pessoal. Agora, quando é no chat, né, aquelas prontas lá que a gente chama também de template, né? Ali é livre, né? A gente pode criar qualquer um, colocar qualquer texto lá, né? E isso não se enquadra realmente nesse assunto aqui, não. Beleza? Acho que aqui fechou, Vinícius. Fechamos aqui, acho que conseguimos passar por todas as perguntas aqui. Uhum. Queria, assim, agradecer muito aí pela sua participação com a gente. Inclusive, você tem sido aí o cara que nos ajuda demais em vários aspectos aqui com relação à meta, um cara aqui chave, e com certeza a gente quer chamar aí, né, você para poder participar dos próximos aí que a gente deve entrar. Beleza? Brigadão. Um abraço aí para você. Valeu. Um abraço, Tênis. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, turma. Tchau, tchau.